E aí, galera, beleza? Tudo bem? Como é que tá vocês? Fiz a minha gravação anterior, porque meu tempo é curto, e terminei falando da questão também do Vitória, com duas contratações engatilhadas, dois argentinos, mas bateu o gongo, com tudo andado, o Vitória não conseguiu trazer. E é sobre esse gancho de janela de contratação que eu encerrei com o Bahia de manhã, que eu quero dar o segmento agora. Eu dando continuidade ao que eu comecei de manhã falando do Bahia, né, em relação às contratações que sempre vão chegando, mas que eu citei também que não adianta o Bahia estar contratando quando Ceni não coloca para jogar, não é isso? Quando o Rogério Ceni não coloca para jogar. Aí eu me faço aquela pergunta, dando seguimento. Eu vou falar do Vitória daqui a pouquinho em relação às suas duas contratações de jogador argentino que melou. Melou porque não deu tempo. Tudo programado, tudo certinho, quase assinado, mas a documentação, a burocracia terminou não fechando. Eu acho que nem o torcedor do Vitória deve estar sabendo disso agora, né? Não sei, que eu não vi comentário sobre isso, e a gente captou isso aqui. Então é o seguinte, eu volto a dar continuidade, porque meu tempo de 10 minutos, eu tenho um outro canal, que é um outro, para não citar aqui, senão o YouTube derruba, um outro canal, que a gravação que eu faço aqui, eu mando para lá também. Só que lá só vai até 10 minutos. Aí eu tenho que gravar aqui até 10. Antes eu gravava 15, 20 minutos, mas agora eu vou 10, porque o que eu gravo aqui agora eu mando também para lá. Se eu gravar aqui 12 minutos, o que eu mando para lá, não vai, não passa lá 12 minutos, por enquanto até agora. Aí eu fico aqui só em 10 minutos, porque eu utilizo o que eu falo aqui com o que eu falo lá também, tá certo? Aí o que acontece? O Bahia, por exemplo, nessa janela que veio agora, contratou dois jogadores, como você sabe, né, que eu falei, Iago Buducci e o Luciano, né? O Luciano que chegou e está aí, e o argumento do técnico do Bahia é dizer que precisa de mais minutagem, que ainda não está encaixado, não está no esquema. O Iago já foi 11 partidas e ele, deixa eu ver aqui se eu tenho aqui direitinho, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui a questão de Iago, para que vocês entendam o que é que a gente está falando, não é isso? Aqui, desde o dia 10 de julho, o Esquadrão de Aço acertou a contratação do lateral esquerdo Iago Buducci e do atacante Luciano Rodrigues. Esta última contratação foi 60 milhões, foi 60 e poucos milhões, a maior da história do Esquadrão. Aí eu quero trazer o quê? Você acha que um time que contrata um jogador por esse valor, a maior contratação da história de um time, é para ficar o tempo todo no banco esperando, enquanto os outros dentro de campo estão se desgastando? É claro que não. Apesar do Bahia estar fazendo uma família, mas é preciso saber que a família você tem que dar igualdade. Se você é pai de 2, 3 filhos, e você dá uma coisa para um e não dá para outro, você começa a dividir, não é isso? Na cabeça daquelas pessoas. Então, se a gente percebe que o time do Bahia está um pouco desgastado, como a maioria dos clubes do Brasil desgastado, o que é que parte do técnico? Pegar os jogadores que estão sem atuar, mas porque precisa deles, para descansar os outros e fazer esse revezamento. Mas o revezamento não quer dizer que seja 5 ou 10 minutos. Que a gente percebe que é o que é que acontece. Com o Rogério Ceni, ele faz isso. Para você entender, será que outros times no Brasil contratariam um jogador caro para deixar de fora o tempo todo no banco? Depois de 10 rodadas, depois de 8 rodadas, depois de 9 rodadas? Porque é assim que está acontecendo. Após deixar o Augsburg da Alemanha, Iago chegou ao Esquadrão e já disputou 11 partidas. Ele ainda não ganhou sequência como titular da equipe. Não vai ganhar nunca. Ele não vai ganhar sequência como titular da equipe nunca. Porque o pior de tudo é que ele veio para jogar na lateral esquerda, que não tem lateral esquerdo, que está improvisado ainda é, né, o Luciano Juba. E ele botou o cara para trabalhar no meio de campo. No meio de campo que ele não mexe, que ele não tira ninguém. Já que tem Iago, né? Já que o Iago está entrando, e lá tem Jean Lucas, tem Carlos Alexandre, Everton Ribeiro, Paulinho, Tassiano, e ele tem o Iago Felipe, ele não coloca, tem o Rezende que ele não coloca, né? Tem o Ratão que ele não coloca, aí chegou agora o Luciano que ele não coloca, usa Biel uma vez ou outra, usa Ademir uma vez ou outra. Então nós temos um outro time que quando entra para jogar 10, 15 minutos resolve, mas se você não coloca para jogar fica difícil. Então Rogério Ceni tem que entender disso.
Você contrata um jogador que está com 11 partidas, ele não conseguiu ainda jogar uma teteazinha um minutinho, então, com a conversa, dizer que eu preciso de mais jogador para contratar, para botar para jogar, não vai resolver, certo? É que nem o Vitória. O Vitória contratou quantos jogadores nessa janela? Durante a janela, deixa eu ver aqui quantos jogadores o Vitória contratou. E ele tem que botar para jogar, porque contrata para solucionar um problema. Se ele não fizer isso, o problema agora é do Vitória, né, da contratação. Entendeu? E no Vitória faleceu de ontem para hoje também, falar aqui, morreu aos 41 anos, Paulo Alberto Gonçalves, massagista da base, veio a óbito de infarto. Nunca vi tanto infarto, né? Tanto infarto com gente que faz educação física todo dia, está infartando todo dia esse pessoal, né? Deixa para lá, porque está aqui, a negociação mela entre Vitória e o meias argentino no final da janela. O Vitória estava atrás desses 2 jogadores aqui, mas terminou batendo fofo, né? Aqui, o Vitória viu frustrada 2 negociações bem encaminhadas no fim da janela de transferência, que se encerrou na segunda-feira, dia 2. Os jogadores argentinos Cristian Ferreira e Nahuel, né, Barrios, que estavam no São Lourenço, haviam acertado com o Leão, mas não conseguiram finalizar a negociação devido a problemas burocráticos. E, em curto espaço de tempo, as informações foram divulgadas oficialmente. E uma outra coisa, o time que ele estava lá queria receber uma pontinha, né? Ainda tinha aqui assim, pagamento da dívida de transferência do jogador para o Vitória. Tinha que pagar também isso aí. Mas o Vitória estava tudo andado, tudo certinho, tudo programado e bateu fofo. E você acha que o Vitória iria contratar um jogador para não colocar para jogar? É claro que não. Qual o time que contrata um jogador? Porque se contrata porque está precisando. Se está precisando é para botar para jogar. Então a gente não via isso em Rogério Ceni, não vê isso nele. Então não adianta o Rogério Ceni estar pedindo diversos jogadores se ele não coloca para jogar. E se o atleta passa 10, 8, 9 jogos e ele diz que não tem minutagem ainda. Mas os outros jogos anteriores, não era para ter essa minutagem? Não era para dizer, Carlinhos, hoje você vai descansar. Hoje eu vou colocar Rafael Ratão, vou encontrar um esquema tático para Rafael Ratão. Olha, você vai ter que descansar agora, viu? O Jean Lucas, eu vou colocar no seu lugar, vou colocar Rezende. Porque se você coloca o cara uma vez ou outra, e porque ele foi sempre titular e você não coloca, entendeu? Então, assim, o Vitória não vai contratar jogador para deixar de fora. Até porque tem que mostrar a cara de que está contratando outros jogadores para chegar e vir para trabalhar. O Vitória não tem tempo para contratar jogador, para ficar o tempo todo esperando quando é que quer, a hora que quiser, não pode. Com o encerramento da janela, o Vitória teve atacantes Gustavo Mosquito com a sua última contratação, completando uma lista de 6 reforços nesse meio de ano. Além de Mosquito, chegaram ao Leão Ricardo Raile, Edu Neres, Felipe Machado e Carlos Eduardo. Esses foram os jogadores que chegaram. E tem que chegar para jogar. Porque se não for para jogar, não adianta. Mas Rogério Ceni continua insistindo em trazer jogador, passa 10 rodadas, 11 rodadas, e diz que o cara não tem minutagem, que o cara não tem tempo. Não vai ter nunca se você não botar para jogar seu cabeça de camarão. Certo? Então aí time do Bahia termina se desgastando, como a maioria dos times brasileiros se desgastando no psicológico do atleta, porque o técnico não bota para jogar. Aí não tem minutagem. Quando resolve colocar esse cara para jogar 10, 15 minutos, então você só deu minutagem a ele para jogar 10 minutos ou 15 minutinhos. Certo? É o que a gente diz, não adianta ter tanta contratação, porque o Vitória fez isso no início da temporada e eu falei aqui, diversas contratações, 23 ou 24 contratações. Para que isso? Para que isso? Para dar no que deu. Para dar no que deu. Essa história a gente já conhece muito bem. São processos, briga na justiça, salários atrasados, jogador insatisfeito, problema como tantos. E para finalizar, o que é que a gente diz aqui? O Bahia está aqui no céu, o Bahia emprestou, né? Olha aqui. O Bahia emprestou o Marcos Vitor, né? Lá para o Atlético Paranaense. Então o jogador não serve para o Bahia. Estava aí uma temporada, não serve para o Bahia. Aí vem um Atlético Paranaense e diz, eu quero o cara. E levou o cara. Durante a janela, o Bahia perdeu os atacantes Tupiã, que não teve o seu empréstimo renovado. Por quê? O cara estava aqui, jogava uma vez ou outra, e toda vez que entrava, o cara brocava, cabra. Mas não prestava para o Rogério Ceni. Ou botava uma vez ou outra, o cara brocava, mas não tinha jeito para o Rogério Ceni botar para jogar. Né? Outras saídas foram o lateral esquerdo, Rian,
que vinha jogando já, aí estou falando da lateral esquerda, emprestado para o CRB, e o zagueiro Marcos Vitor, né? Cedido agora por 12 meses ao Atlético Paranaense. Atlético Paranaense esse que já tem um avanço já bem melhor do que o Bahia, agora que o Bahia melhorou um pouco, tá certo? Então fica aí, esse retorno nosso para falar aqui era sobre essa situação. Então obrigado a todos vocês, né? Valeu o nosso bate-papo, que Deus o proteja a todos, tá bom? Mas fica difícil você contratar jogador se o técnico não bota para jogar.